a todo o nosso abençoado planeta Terra, Senhor, com a tua permissão, para que possamos iniciar, na tarde de hoje, as tarefas do estudo do teu Evangelho de amor. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Então, o estudo hoje tem como título Vícios e Compulsões. Não interessa muito, acho que a gente não tem muito isso, né? Vícios, compulsões, faz parte da nossa vida. Com o nosso companheiro Evaldo, tá? Fica à vontade até às 17 horas. Até às 18 horas. É? Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações para que nós possamos fazer jus ao amparo de Dom Romualdo, que nos une aqui com o intuito de nos auxiliar, nos esclarecer, para que a nossa caminhada ela seja, de alguma forma, com mais consistência e voltado para a prática do bem. Meu nome, vou repetir, é Evaldo, eu venho lá do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, no bairro de Jacarepaguá, e aí tanto a nossa irmã quanto a outra irmã falou que é longe. Não, eu vim de carro. Paulo de Tarso ia a pé, não é? No deserto. E, por incrível que pareça, eu cheguei aqui, fui recebido com um abraço, com um sorriso. Paulo nos fala, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que ele não entrou em nenhuma cidade sem apanhar. E quando dela saía, era expulso, levando mais algumas bordoadas. Nós somos recebidos com um sorriso, com alegria, aguinha gelada, ar-condicionado. Então, reclamar, como falava minha mãe, né? Reclamando de barriga cheia. Porque nós somos confortavelmente amparados, não só fisicamente pela casa, mas pela espiritualidade que nos assiste. E podem ter certeza, para que nós, cada um de nós aqui, possamos estar presente nesse momento, nós movimentamos caravanas espirituais que nos auxiliam a chegar aqui. Mas não é porque nós somos privilegiados, somos diferenciados, não, eu costumo dizer que é o oposto disso. É pelo extremo, é o extremo da nossa necessidade. Por muito necessitarmos de ajuda, então os amigos espirituais se movimentam para nos trazer à casa espírita, que é o nosso canteirinho de paz. Quantas vezes nós, depois da luta, do dia, da semana, e quando a gente adentra essa porta que senta aqui, é uma situação tão calma, tão gostosa, que a gente até cochila, né? Dá aquelas testadas assim, na hora da palestra. Comigo não tem problema, que eu grito, aí eu acordo num susto, tá? E o pessoal que senta atrás, eu gosto de fazer pergunta para a turma lá de trás, sabe? Porque aí fica com vergonha de sentar aqui na frente, aí eu faço só pergunta lá atrás, eu faço pergunta difícil. Quantas perguntas tem no Livro dos Espíritos? Entende? Aí eu vou assim, né? Quantos capítulos tem no Evangelho segundo o Espiritismo? O céu e o inferno são divididos em quantas partes? Só pergunta fácil que eu faço. Mas com o objetivo, primeiro, de nós entendermos a orientação do Espírito de Verdade, trazida pelo senhor Allan Kardec, quando ele nos propõe: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O amor é a mola mestra que movimenta todo o universo. Fala Einstein, numa das suas memórias, que possivelmente Deus tenha utilizado como alfabeto o amor para construir todos os multiversos, que hoje não se fala mais universo, né? É muito restrito essa ideia, mas sim multiverso. E não casualmente a nossa casa se chama Luz e Amor. E não casualmente a primeira frase que está lá no livro da Gênesis de Moisés, quando ele relatando para a gente, como está no capítulo 1, versículo 1 da Gênesis, no princípio era o caos, e o Espírito de Deus habitava sobre o caos, e disse o Senhor: faça-se a luz.
Então, a casa ter o nome de luz e amor, ela simboliza, como disse nossa irmã, um farol que nós só iremos perceber depois que retornarmos à espiritualidade de acordo com a nossa necessidade. Eu nunca passeei de barco pelo mar, nunca tive essa oportunidade, mas nós sabemos que numa noite escura, um farol norteia o caminho do nauta, do navegante. Então, muitas das vezes, quando nós retornamos ao plano espiritual, naquilo que chamamos comumente morte, e todo mundo tem medo de morrer, né? Mas com medo ou sem medo vai ter que morrer, não tem jeito, né? Não tem como fugir dessa verdade absoluta, mas quando nós estamos na espiritualidade, qualquer foco de luz nos dá o direcionamento, sabendo aonde nós devemos caminhar. Queira Deus que nós encontremos as portas do luz e amor espiritualmente abertas para nós. Mas isso se consegue, não é porque é amiga do presidente, não. Nem parente. Se consegue pelo processo de transformação íntima, de abandonarmos aqueles hábitos arraigados de existências anteriores, quando nós comumente falamos assim, é muito difícil perdoar. E eu concordo que seja. Porque só pode avaliar a intensidade do perdão aquele que se sentiu ofendido por alguma coisa. Muitas das vezes, ao meu olhar, a ofensa é uma coisa mínima que o outro fez a alguém. Mas eu não estou na pele ou na situação daquele que sofreu a ofensa, ou sofreu a agressão, para avaliar se é fácil ou difícil perdoar. Mas fácil ou difícil é uma proposta do Evangelho. É a proposta de Jesus, que inclusive consta do Pai Nosso, né? Perdoai as minhas ofensas ou as minhas dívidas, na medida que eu perdoo aqueles que me ofenderam ou que me prejudicaram. Então, é uma proposta de Jesus e nós temos que entender que todas as palavras de Jesus, como Pedro, após a multiplicação dos pães e dos peixes, no Sermão do Monte, está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus, em prece, agradece a Deus a multiplicação dos pães e peixes. E quando Jesus olha para os discípulos, vê que todos aqueles 5.000 pessoas que ouviram o Sermão do Monte tinham ido embora. E ele pergunta aos discípulos, onde foram todos? E os discípulos respondem, André responde, Senhor, depois de alimentados, foram-se. E Jesus faz um comentário para os discípulos. O homem ainda busca, dentro do Evangelho, dentro da Boa Nova, o alimento material, esquecendo que nós precisamos muito mais do alimento espiritual. E aí Jesus fala para eles, eles foram, e vocês também não vão? Aí Pedro levanta e fala, ir aonde, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então, as palavras de Jesus são palavras que nos tornamos alegres, porque daqui a 5 milhões de anos nós estaremos estudando as palavras de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho, ou a Boa Nova, a boa notícia que o Mestre nos trouxe, há cerca de 2.000 anos na Galileia, veio de Deus, e se veio de Deus, abrange todo o multiverso e pela eternidade afora. Então, a proposta de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, ela se traduz com o objetivo de que nós busquemos nos melhorar. Não adianta eu querer mudar o outro, eu querer fazer com que o outro pare de agir de forma indevida. Se a gente não consegue isso com um filho que a gente viu nascer, imagina com um amigo, imagina com um marido, com uma esposa, com os parentes mais próximos de nós. Então, a proposta do Evangelho é de uma transformação íntima. O que eu posso fazer para que o Evaldo pare de realizar tantas coisas erradas? Por isso que o tema de hoje, vícios e compulsões, eu até falei com o Túlio. Era um tema que, para mim, eu confesso que é um tema não fácil de exposição, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não tenho formação nenhuma na área de neurologia,
nada. Aliás, eu não tenho, a minha formação é da vida, de trabalhar para poder conquistar aquilo que minha família sempre precisou. Então, eu não tive a oportunidade de cursar uma faculdade. Mas, quando olho esse tema, diante do momento em que a nossa sociedade vive, aí começa a dar uma certa preocupação de como abranger um tema tão complexo. Porque quando nós falamos em vícios, evidentemente, nós nos atemos às drogas chamadas ilícitas, não é? Quando nós temos algum irmão que tem a dificuldade do crack, como que a gente chama esse irmão? Qual é o título que a gente dá para ele? De dependente químico ou então de cracudo. Se for teu filho, tu vai querer que chame assim? Tu vai querer que alguém chegue passe, você vendo seu filho na dificuldade da dependência do crack, deitado no chão, em completa atonia muscular, e você vê alguém, e você chorando porque ele está naquele quadro, e passa alguém e fala assim, é um cracudo, isso aí tem mais é que morrer. Como é que você vai receber essa observação da pessoa que não conhece você e muito menos o seu filho? Então, por que eu não mudo o meu vocabulário quando eu encontro um irmão nessa dificuldade? Por que eu falo que o vizinho é um cachaceiro sem vergonha e o meu pai ou eu mesmo bebo socialmente? Eu tenho controle sobre a bebida, eu bebo socialmente. Só que, segundo a psiquiatria, se você faz parte de uso do álcool, você está num processo de alcoolismo, em qualquer intensidade ou em qualquer quantidade. Você faz parte do grupo de alcoólicos. Então, quando a gente começa a analisar isso, fica difícil a gente falar em relação aos vícios, como deve ser o nosso comportamento, porque a gente sempre acredita que isso só acontece do portão para fora da nossa casa. Isso só acontece naquela família desestruturada que Deus me livre, não quero passar nem perto. E esquecemos que nós estamos num planeta de prova e expiação, aonde o vício, seja ele em diversos níveis, mas o vício ainda fala muito alto aos nossos desejos íntimos. Porque muitas das vezes, e quando nós falamos em vício, e por isso eu citei os chamados das drogas ilícitas, mas tem um vício que nós temos muita dificuldade de começar a pensar na possibilidade dele nos afastar. O que foi que você pediu para desligar quando começou? O celular. Por quê? Porque é uma caixinha que um amigo meu falava, ele mudou a teoria, mas falava que era a caixinha do demônio. Né? Porque você esquece a chave de casa, a chave do carro, você esquece até o dinheiro que você vai sair, mas o bendito do celular você não esquece. A primeira, eu já vi, tem uma na internet, né? A mãe, a mulher, dentro do supermercado, com um celular numa mão e uma lata de Coca-Cola, falando na lata de Coca-Cola, achando... Depois pesquisa, tem isso no Instagram e na internet, no Facebook. Ela conversando e não se tocou. O celular dela na mão esquerda e a latinha de Coca-Cola e ela passando a mensagem de voz ali na latinha, pelo vício constante da utilização desse equipamento que nós temos, e a gente sabe que tem lá a mão do Steve Jobs, né, do Bill Gates, que nos ajudaram nessa dependência do celular. Mais ainda, eu até comentei isso com a minha esposa, né, que a esposa querendo sair, eu estou atrasada, eu tenho que chegar lá no local que está combinado, e eu não acho o meu celular, já falta 5 minutos para eu sair de casa, eu não acho o celular, e o marido sentado, vendo televisão, e só fazia assim com a cabeça. Ela, em vez de você me ajudar, e fala aquelas palavras carinhosas, ela não serve para nada, é um imprestável, em vez de me ajudar a achar o celular, olha que horas tem. Ele falou assim, por acaso você está vendo a hora aonde, meu amor? No celular. Mas a gente não se toca.
E eu gosto de dar uma notícia bastante animadora para todos nós espíritas, tá? Isso aí foi uma informação que eu recebi do plano espiritual, né? E eu passo sempre. Quando nós desencarnarmos, daqui a 100 anos, né? Porque eu não estou com pressa nenhuma de voltar, o que vai acontecer com a gente? A gente vai estar num salão, mais ou menos igual esse aqui, do Luz e Amor. Não tem essa tela aqui. A parede toda é uma tela e vai passar todas as mensagens do WhatsApp na tela. Até aquela que você apagou, que acha que ninguém viu, vai passar no telão. Aí, muito espírita vai falar assim, agora eu sei o que é o inferno. Porque tem muitas coisas que a gente digita naquela caixinha que acha que fica só ali e não tem repercussão espiritual, dependendo do nível que nós utilizamos esse aparelho. E agora, alguém aqui vai assumir a condição de ser viciado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Porque é uma viciação. E é uma viciação aceita por toda a sociedade, sendo que quando a gente entra em determinados lugares, que nem a casa espírita ou um fórum de justiça, nós somos obrigados a nos despender, pelo menos por 1 hora, desse equipamento. Mas nós não admitimos ser um vício. Nós não admitimos que temos uma compulsão. O que é a compulsão? Aquela vontade ativa de realizar aquele seu desejo. A gente pode trocar a palavra compulsão pela palavra, pelo sentimento de tentação. À época de Jesus era utilizado muito o termo tentação. O mestre até fala para os discípulos, representando toda a humanidade, já no final da jornada de Jesus fisicamente na Terra, Jesus fala, após a Santa Missa, né, a conhecida Santa Missa, ou Santa Ceia, dependendo da identificação, cada um fala de uma forma. Jesus fala assim para os discípulos, Pai, eu vos peço que não os tireis do mundo, mas que não os deixeis cair na tentação. E o que é tentação? O que a gente pode colocar como tentação ou como compulsão, que é o segundo termo utilizado para a nossa conversa? Tentação, e muitas das vezes nós damos o exemplo de tentação, mas temos dificuldade de dar uma explicação do que seja tentação. E aí eu me socorro de uma palestrante espírita chamada Anete Guimarães, psiquiatra, formado em filosofia, fez algumas faculdades aí a mais aí, eu não sei como é que ela arruma tempo para isso, ainda faz palestra, ainda dá aula em faculdade. Mas ela fala para nós que tentação é a satisfação imediata de um desejo. Quem aqui adora chocolate, além da minha esposa? Você vê uma barra de chocolate e alguém fala assim, não pode comer. Copenhague, né? Eu também já adoro maltratar os outros, né? Não pode comer. Não, sua frio, não é? A minha esposa fala assim, se não posso comer, por que tu comprou? Né? Porque aí você, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Assim? Então a Anete fala que a tentação é a satisfação imediata de um desejo. E se é satisfação imediata, ela quase se transforma de um incontrolável. E a compulsão tem a mesma proporção. E a compulsão pode ser ou tentação, eu falei do chocolate, porque teoricamente, por exemplo, para mim não faz bem, porque eu estou lutando com a bendita da glicose. Então eu tenho que ter o bom senso de me resguardar. Se eu quero, como já combinei com a minha esposa, chegar aos 92 anos, as nossas filhas falam assim, final da crise, né? Porque elas falam com medo de que eu chegue esse tempo todo, mas o problema é dela, não é meu. Mas se eu quero chegar a essa idade, qual é a proposta que eu tenho que executar? Começar a zelar pela minha saúde, de modo que intencionalmente eu ofereça condições no meu corpo suportar. Agora, quando eu vou me rendendo a essa compulsão, como também tem a compulsão de falar mal da vida dos outros. Mas não é fofoca, não é. É achar engraçado. Sabe? Tu não sabe o que fulana falou para mim ontem? Mas ela está em dificuldade, nem leva mal, mas falou mal de tu.
sabe? Aí depois vai embora, fica na paz. O problema passa a ser dela. Então, essa compulsão, essa necessidade de falar sobre... Eu vou falar uma coisa que os mais jovens que utilizam, né, com mais frequência. TikTok. Sabe o que é, não sabe? TikTok. Tem um estudo de uma universidade americana que diz que os danos causados no cérebro do TikTok é semelhante da heroína, do consumo de heroína. É um estudo sério de uma universidade americana que eles fizeram um estudo mapeando as zonas cerebrais que o TikTok estimula e eu sinceramente, eu até assisto algumas, eu não sei manusear isso, né? Então, mas eu sei que são vídeos curtos, normalmente. E aí, isso é uma reprodução em massa. Nós temos uma prima filha, né, que ela fala que se bobear, ela vai ficar o dia todo passando o dedinho na tela. Eu tenho o meu neto caçula, tem 1 ano e 4 meses. Você dá o celular para ele e já vai com o dedinho para passar a tela. E o que nós fazemos na maioria das vezes com as nossas crianças? Damos o celular na mão para deixar eu conversar, ver televisão, fazer a comida, arrumar a casa, cuidar das coisas dele. Então, nós estimulamos que ele opte sempre pela caixinha quadradinha com as mensagens que nós... Não, mas eu escolho. Eu escolho o que meu filho, meu neto vai ver. A questão não é só da escolha, mas a intensidade que ele se utiliza desse objeto. E chega um momento que também tem um vídeo também na internet, que eu vi para me preparar para a nossa conversa, uma menina de 6 anos dentro de um avião que teve uma crise nervosa violenta porque teve que desligar o celular dentro do avião e ficaria um período de 40 minutos com o celular desligado. E ela teve uma crise que ela se batia, ela se mordia, porque ela não suportava a possibilidade de ficar distante do aparelho celular. Mas a gente só reclama do dependente químico. A gente só reclama daquele jovem que não quer trabalhar e fica num calçadão de Bangu tentando assaltar a gente. Porque, afinal de contas, bandido bom é bandido morto? É isso que a doutrina propõe para a gente? Independente de ser meu filho ou não, será que bandido bom é bandido morto? Nós já sabemos que, uma vez desencarnando, nós não cessamos as nossas dificuldades. Já sabemos disso, não é? Nós já sabemos que, embora consciente daquilo que a doutrina me propõe, os vícios me trarão dificuldades espirituais, sim. Então, por que eu ainda insisto em cultivá-los? Qual é a finalidade do Evaldo não se esforçar em se libertar das dificuldades? O codificador nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. O que ele está falando? Eu tenho que promover a minha transformação moral, porque eu não vou conseguir mudar nem a minha esposa, a pessoa que eu amo. Eu não vou conseguir modificá-la. Eu posso, até em conversa, mostrar para ela que determinada atitude não está legal. Mas eu é que tenho o domínio sobre mim para me mudar. Então, eu tenho que me esforçar na minha transformação moral. E aí, o senhor Allan Kardec ainda fala, além da transformação moral, o verdadeiro espírita é aquele que emprega esforço em domar as más inclinações. Domar. Vocês não são tudo novo, mas na minha época de criança, eu soube... que eu não podia ir para ver que não tinha dinheiro, que nos circos tinha as feras e tinha os domadores. E aí eu vi numa reportagem, quando era criança, bem criancinha mesmo, que não é da minha época essas coisas não, tinha o domador lá, um leão, um tigre, o domador com a cadeira num braço e o chicote na outra mão. Ele estalava o chicote, a fera pulava de uma situação para outra. Mas, às vezes, a cadeira caía. E o chicote, o bicho pegava
com a boca. O que vocês acham que acontecia com o domador? Virava papá das feras. Então, quando o senhor Allan Kardec nos fala que nós temos que empregar esforços em domar as nossas más inclinações, que as nossas más inclinações ou os nossos vícios são feras devoradoras das nossas oportunidades de crescimento moral. Não adianta eu querer fazer uma transformação moral se eu não dominar as minhas tendências negativas. Fez comigo uma vez só. Não esqueço nunca mais. Show. Guardo mágoa mesmo porque eu não sou de pedra. Tá bom. A gente vai respeitando a opinião do outro. Mas para o espírita é um discurso que não se adequa à moral do Cristo. Porque a doutrina espírita ela é composta de ciência, filosofia. Os espíritos respondem alto, né? Mas quem está na matéria tem dificuldade. Eu vou falar de novo. Ciência, filosofia... Não. Não. Porque o senhor Allan Kardec fala para a gente que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto realmente. Ciência, filosofia e moral cristã, que é diferente de religião. Porque a religião você começa a dividir entendimentos. Sabe? Você tem o católico, o protestante, o umbandista, o candomblecista, o espírita, o budista, o messiânico, são tudo conceitos de religião. Mas se todos trabalharem em prol do amor, aí pertence à moral do Cristo. Porque quando a gente fala em religião, invariavelmente a gente cria uma linha de separação. E não é a proposta de Jesus. O mestre nos fala que ele veio para os doentes. Porque os sãos já pertencem ao Pai que está no céu. Se eu não sei que eu não sou sadio, mental, material e espiritualmente, então eu preciso de Jesus na minha vida. Nessa proposta de tríplice aspecto da doutrina espírita, eu já tenho condições de identificar os meus vícios. E, pelo amor de Deus, pare de se preocupar com o vício do outro. Porque aí, quanto mais eu tomo conta da vida da minha esposa, eu esqueço de mudar as minhas conjecturas. As minhas conjecturas. Então, o propósito da doutrina, no aspecto de vício e compulsão, está associado à minha busca interior. Eu gosto de contar um fato, sabe, que eu presenciei e me impacta muito, eu conto isso já em algumas casas. Nós participávamos de um projeto lá em Jacarepaguá, na Taquara, de café da manhã com amigos, que era para moradores em situação de rua, né? Porque não tem morador de rua, porque rua não é casa. Tem moradores em situação de rua, é diferente. E nós fazíamos todos os domingos, saímos um grupo de 3, 4 carros, e quando via um grupo embaixo de uma marquise, a gente parava e fazia um café da manhã bem robusto. E num determinado domingo, por motivos ali à nossa vontade, sobrou uma quantidade razoável de lanches. E aí um dos amigos que coordenava falou assim, a gente tem duas opções, ou leva o lanche para casa e tenta distribuir durante a semana, o que é impraticável, porque a maioria trabalha, não tinha disponibilidade, ou nós vamos lá na Cidade de Deus, embaixo do viaduto da linha amarela, da linha amarela, que tinha um grupo de irmãos dependentes químicos de crack que se reuniam lá. Eram mais de 100. Aí o amigo falou assim, não, vai eu, fulano, ciclano e Evaldo. Eu falei, eu não me ofereci. Ele vai, tu vai. Eu falei, então eu vou. Porque tínhamos um grupo de meninas e deixamos à vontade as meninas que quisessem ir ou não. E só 2 se sentiram confortáveis para ir. E lá partimos nós, lá para baixo da linha amarela. E quando nós chegamos, vocês notam que eu falo baixo, né? Sou muito tímido, né? Então eu já comecei, turma aqui, fazer uma fila aqui, tomar o café da manhã. Hoje veio recheado. E eles fizeram uma fila ordeiramente para pegar o café. Passados 20 minutos, como é seu nome? Maria Lúcia. Passados 20 minutos, vem uma senhorinha desse tamanhozinho assim, com uma sacolinha de mercado no braço, e ela, pequenininha, ela fazia assim na fila, procurando literalmente alguém.
E ela virou, em determinado momento, eu não lembro o nome não, sabe? Eu vou falar um nome assim, ela olhando, Rogério, é mamãe, meu filho. E um rapaz, filho dela, estava na fila. O que é, mãe? Vem mexer a paciência não, mãe, me deixa em paz. Filho, mamãe trouxe um lanchinho para tu. E trouxe roupa limpa também. Essa tá bem sujinha. Vai lá para casa, filha, a tua cama está lá, mamãe arrumou a cama. Ô mãe, não me enche não, mãe. Vem cá pegar a roupinha. E ele chegou perto da mãe, a mãe deu a sacola, ela olhou para mim e falou assim, é um bom menino. Amanhã a mamãe volta. E foi embora. Aquilo tocou fundo no meu coração, sabe? Foi naquele momento ali que eu mudei o meu olhar para os irmãos que estão em situação de dependência química, porque tem mãe, sabe? Porque se eu tivesse naquela situação, a minha mãe romperia todas as barreiras sociais para tentar me tirar de lá. Se ela vai conseguir ou não, é outros 500. Mas que vai tentar, vai. Mãe é um bicho teimoso, né? A gente sabe disso, mas graças a Deus que é. Então, se eu já consigo identificar alguma atitude no meu coração que se traduz como vício, por que tem que traduzir como vício? Se não traz benefício, traz malefício. Porque não tem essa de neutralidade. Não tem. Eu fumei 40 anos. Minha mãe desencarnou por causa de câncer, por causa do cigarro, meu pai também, minha irmã mais velha também, meu irmão mais velho também, e eu assisti aquilo tudo. Só que quando meu irmão desencarnou, ele passou 43 dias no CTI, e eu ia todo dia visitar ele. Porque minha cunhada não podia ir todo dia, nem os sobrinhos, então eu ia para não deixar ele sozinho, ele estava fisicamente em coma, mas eu, como na condição de espírito, eu sei que ele estava consciente espiritualmente de tudo que estava acontecendo. E eu chegava lá, contava as novidades da família, e eu chegava, e era incrível, eu chegava, a maquininha do batimento cardíaco subia, o batimento. Aí o pessoal do CTI, ué, o que houve? Eu falei, não, que ele quer aparecer. Ele quer aparecer, quer chamar a atenção de todo mundo. E o nome dele é Eusébio, e a gente chamava ele intimamente de Zezinho. Falava, Zé, para de palhaçada, Zé. Segura esse coração aí. E o batimento ia normalizando. Testemunhando aqui a questão de que o espírito é consciente, mesmo na impossibilidade de manifestar através do corpo físico. E durante 42 dias eu ia lá religiosamente todo dia, fazia visita a ele, buscava auxiliar no que fosse possível. E no dia 23 de dezembro de 2011, ele retornou à espiritualidade. Estava junto com a minha esposa, recebi a ligação que ele tinha desencarnado. Eu peguei o maço de cigarro, o isqueiro e joguei no lixo. Mas não é porque eu sou consciente, não. Porque eu fiquei imaginando o quanto eu faria minha esposa e meus filhos sofrerem por alimentar um vício. Sabe? Eu, para satisfazer uma vontade minha, um vício meu, que era o cigarro, eu ia impor sofrimento àqueles que eu digo amar. Mas também o vício do orgulho e do egoísmo traduz também muito malefício para nós. Mas a gente acha que depois vai resolver. Depois quando? Caso não observamos ainda, no calendário da Terra, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem depois. Não tem o dia depois. Então, a proposta do Evangelho é que você faça agora o propósito e comece a mudar a sua conduta, porque os vícios, eles passam a controlar as nossas vontades. No Livro dos Espíritos, questão 909, o Sr. Allan Kardec pergunta assim aos benfeitores da humanidade: pode o homem, pelo esforço próprio, vencer as suas dificuldades? A resposta, quando eu comecei a estudar, eu achei a resposta deprimente. Porque os benfeitores respondem assim: sim,
realizando esforços muito insignificantes, bastando para isso a vontade. Ah, quão poucos têm vontade! Porque a vontade é o elemento que vai impulsionar a tua decisão de mudança. Mas é fácil? Não. Não. Por que é tão difícil a gente se libertar de um vício? Porque ele traz, que mesmo que momentaneamente, um prazer. Um prazer. Já viu aqueles irmãos que têm a dificuldade da bebida? Eles tomam lá a cerveja, a cachaça, seja o que for, e ele ainda estala a língua. Que delícia, não é? Mesmo que depois ele entre numa dificuldade de entendimento que ele não vai conseguir parar no primeiro gole ou no primeiro copo. Qual é a tônica do AA, dos alcoólicos anônimos? Um dia de cada vez. Modificar a conduta um dia de cada vez. Primeiro, nós temos que estar associado à questão de querer se libertar do vício, uma outra questão muito importante que às vezes a gente não para analisar, que é o auto-perdão. A prática do auto-perdão não é da autoaceitação, é uma outra coisa. O auto-perdão é quando você começa aquele esforço que a gente sabe que é muito forte, muito, muito difícil, e a gente escorrega na maionese e comete o mesmo erro. Faz um teste. Hoje é sábado, amanhã eu vou tirar o domingo para não reclamar de nada. Eu já tentei, não consegui ainda, mas estou me esforçando. Eu vou acordar amanhã, domingo, e eu vou me esforçar para não reclamar de nada. Nem do calor, nem da chuva, nem... A gente não sabe o que é isso, do frio, né? A gente não sabe. Não, mas quem mora em Bangu tem uma dificuldade danada de conviver com essa possibilidade que quase não existe, né? Então, um propósito. A hora que a Ivana, eu acordando a Ivana falar assim, amor, eu vou falar, oi, meu amor. Não, vai de novo, já vai pedir alguma coisa. Né? É uma coisa que dá para tentar conseguir fazer. Quer ver uma outra coisa que a gente pode tentar a mudar hábitos? Eu e a Ivana estamos tentando isso. Acordar antes de pegar o celular, fazer uma prece. Que a gente acorda já com o celular na mão para ver o WhatsApp. Né? E a gente dá aquela desculpa sem vergonha. Vai que algum filho precisou de alguma coisa. Se ele precisou, tu estava dormindo. Ele já está perdido. Então, a gente que dá uma desculpa descarada, né? Então, aí quando eu acordo, aí eu olho e vejo que ela está dormindo, daquela ânsia de pegar o celular. Não. Porque nós temos que compreender que o dever, como fala para a gente Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é a atitude que você toma independente de quem esteja te observando. Então, se fizermos nós dois o propósito de acordar, né, e fazer uma prece, um agradecimento a Jesus e a Deus pelo novo dia que se inicia, se ela pode estar dormindo ou acordar, ela é médium, ela vai saber que eu li, entende? Aí ela olha para mim, dá aquele sorrisinho que às vezes irrita, né? Tu leu, né? Não, eu não. Aí ela fala assim, tem certeza? Eu falei, bem... Peraí, depende. Hoje eu escorreguei de novo. Então, é quando você não consegue manter o seu propósito, você tem que ter o entendimento que você também está em aprendizagem. Nenhum de nós aqui vamos sair dessa existência. Eu posso falar? A responsabilidade é dela. Nenhum de nós, ao terminar essa existência, nós seremos espírito puros, não. Nós estamos numa roda de tentativa de acerto há mais de 5.000 anos nessa brincadeira. Erra, acerta. Erra, esquece de acertar. É uma luta intensa que nós estamos travando conosco mesmo. E nós não temos a obrigação de ser aceito por todo mundo. Por quê? Porque é impossível. Se o Divino Mestre, representando o amor de Deus, não foi aceito por muitos de nós, lá na Judéia, por que agora, em 2024, nós aqui do Luz e Amor, a gente vai ser aceito? Tudo que eu falar vai ser bonitinho e todo mundo vai bater palma. Não, não é assim.
Agora, se eu não reconhecer também os erros que eu pratico, e não são poucos, eu não terei a força necessária para me esforçar, para poder mudar os meus erros. Então, a questão do vício, ele está intrinsecamente ligado ao meu julgamento íntimo. Porque eu consigo apontar com muita facilidade daqui até a estação de trem quantos viciosos eu encontro pelo caminho. E em que momento eu vou me enquadrar entre eles? Em que momento eu vou me qualificar? Porque vício não existe, o bom vício e o mau vício, não existe. Vício é sempre pernicioso, é sempre dificultoso. E não vai querer justificar que você é espírita, que está tudo resolvido, porque não está. Se está achando de vir à casa espírita, tomar passe, água energizada e assistir palestra está resolvido, está enganado. Porque a proposta do Sr. Allan Kardec é de transformação moral e domar as más inclinações. A proposta é de intimismo para dentro de você. Nosso Senhor Jesus Cristo fala assim para todos nós: se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aí eu acho que minha cruz está muito pesada, eu quero botar na porta de alguém. Vou conseguir? Não. Não vou conseguir. Eu tenho que primeiro cair na real que as minhas necessidades é que devem mover a minha vontade. Se eu tenho necessidade de mudar o meu comportamento, por mais que o outro que está ao meu lado não queira mudar, é um direito dele. Lá no Livro dos Espíritos, na questão, deixa eu ver, 645, o bem e o mal. Kardec pergunta assim: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? O que Kardec está perguntando? Você mora numa casa onde todo mundo adora tomar uma cervejinha e você não gosta, ou você não quer. Você se sente obrigado a tomar a cerveja porque todo mundo toma? Não. Não é obrigado. Você está num grupo de amigos, isso é muito comum entre homens, né? E todo mundo no grupo fala palavrão. Você é obrigado a falar palavrão? Não. Você está num grupo de amigos também, nós, homens, em que um é Fluminense, o outro é vascaíno, o outro é botafoguense e o outro é Flamengo. Aí junta-se os três para poder meter o malho no Flamengo. Você se sente obrigado também a fazer, porque o grupo está fazendo? Não. Então, por isso que Kardec fala que quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o que ele está falando? Nós não somos produtos do meio. A sociologia na Terra diz que o homem é resultado do meio em que ele se encontra inserido. A doutrina diz que não. Nós não somos produtos do meio, embora o meio possa nos influenciar. Se você tem um hábito de falar palavrão, o seu filho, a sua filha, o seu neto vai crescer com esse hábito. E quando ele falar o palavrão dentro da casa espírita, na aula de evangelização, você não pode reclamar com ele nem oferecer pancada. Porque você não conduziu o entendimento dele dentro dessa norma. Se você tem um hábito da mentira, você não pode exigir que seu filho fale verdade para você. Nem para esse que está aí dentro, tá bom? Cuida dele também. Por quê? Porque diz o ensino que o esclarecimento ajuda. A palavra ajuda, esclarece. Mas só o exemplo arrasta. Então, se eu quero ser um exemplo para meus filhos, meus netos, meus sobrinhos e os amigos, então a minha conduta tem que ser coerente com aquilo que eu falo, invariavelmente. Então, quando Kardec pergunta se o meio pode causar um arrastamento irresistível, os espíritos respondem assim: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas.
Não vê? Às vezes tem uma família com muito desajuste emocional, financeiro, social, e um elemento daquela é do bem. Né? Aí a família ainda fala que ele é a ovelha negra, né? Que ele é o único que está no caminho certo, né? Aquele é o único que ele decide pela coisa correta, e muitas das vezes a família acaba até alijando ele do meio, porque ele não faz o que a maioria faz. A questão de a gente seguir a opinião da maioria já deu muita encrenca para a gente, muita encrenca mesmo, porque eu vou citar um fato aqui, que está no Evangelho, e que a gente vai analisar, desculpa, está acabando o tempo. Mas não tem problema não, amanhã é domingo, ninguém trabalha, a gente continua, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, anotado lá no livro de Mateus, tem a questão da mulher adúltera. Lembra? Uma mulher foi arrastada pela rua por 3 sacerdotes e chegou diante de Jesus, que estava abaixado no chão, e eles falaram, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada. Tu que dizes? Nessa passagem, todas as vezes que eu leio ela, eu percebo que ali o desejo de Jesus não era livrar a mulher daquela situação de dificuldade, não. Porque ele teria meios para fazer isso sem que ele propusesse um ensinamento. O que Jesus queria era nos esclarecer qual o nosso comportamento em situação semelhante. Quando você chega e fala assim, fulano não presta. Aí o outro fala, não presta mesmo, e começa a aglomerar as opiniões sobre fulano, mas ninguém deu o direito do fulano de se explicar, de dizer a sua verdade qual é. Não é? A gente tem ainda aquele sentimento de bando. Ah, não, se fulana falou que ele não presta, eu gosto dela, então não presta mesmo. Naquele momento ali, da mulher adúltera, Jesus, quieto estava, quieto continuou. E aí o sacerdote perguntou, tu que diz, ela deve ser apedrejada ou não? Aí Jesus, ensinando a todos nós, o mestre falou assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E essa frase de Jesus repercute até o dia de hoje, porque quando eu vou descer a lenha em alguém, eu lembro desse ensinamento de Jesus. Porque eu posso reclamar que a pessoa chega na casa espírita, fala alto pra caramba, às vezes incomoda até uma reunião. Eu moro no 10º andar, no dia a minha esposa, eu chegando em casa, aí eu falando lá com os amigos lá do condomínio, não ri não, é sério. Eu cheguei em casa, ela falou assim, tu estava brigando com quem? Eu falei, eu? Com ninguém. Ela, não, porque eu escutei a tua voz daqui, 10º andar. Então eu posso reclamar de quem fala alto? Posso? Não tem nenhum direito. Então, quando o mestre propõe aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, Jesus está falando o quê? Olha para o teu íntimo. Se você não cede a determinado vício, não quer dizer que você não tenha dificuldade diante de outro. Não tenha dificuldade diante da maledicência, fala mal da vida do outro. Você não tem o vício de deixar de cumprir as suas responsabilidades, as suas oportunidades aqui na casa espírita, porque está calor, está frio, está chovendo, um tempão que não chove, hoje é dia de ir para a praia, hoje é dia de ir ao cinema, mas você assumiu a responsabilidade aqui na casa. Então, quando você está aqui e o outro não vem, o outro está errado. O outro é marretado. Mas a proposta do mestre é analisar a minha conduta para que eu, tendo o benefício da indulgência que eu conto de Jesus para com meus erros, eu também tenha indulgência para o erro daquele que eu ainda não compreendo. Para finalizar, há muitos anos atrás, a casa que eu frequentava era em Rocha Miranda. E terminou a reunião, era uma sexta-feira, lá fui eu para o ponto do ônibus, que na época eu morava em São João de Meriti, e o ônibus, depois de uma certa hora, fica muito escasso, né? E quando eu estava chegando num ponto do ônibus, tinha um irmão sentado assim na calçada, naquela clara dificuldade, não só de alimentação, de moradia, mas também mental também, estava numa situação muito difícil.
e na época eu fumava, então aí eu peguei, andando, atravessando a rua, eu olhei para ele, eu falei, vai me pedir um cigarro, né? É certo. E eu olhei, cheguei no ponto, não olhei para ele não, e ele não me pediu nada. Aí eu, mentalmente, eu pensei assim, que Jesus tenha misericórdia desse irmão, pelo estado dele, né? Ele olhou para mim, eu pensei, gente, ele olhou para mim e falou assim, só eu que preciso de misericórdia, tu não precisa não, espertinho? Eu nunca mais esqueci disso. Então eu até posso pedir misericórdia para nós, sabe? Porque eu sou tão necessitado como qualquer outro irmão que eu cruze o meu caminho. Então, enquanto eu alimentar o vício da minha altivez, da minha prepotência, do meu orgulho, da minha vaidade, eu não tenho direito de apontar vício de ninguém, pelo amor de Deus. Não tenho. Porque Jesus fala assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós amamos todos? Não dá. Se a gente tem dificuldade de amar os parentes e os amigos, tem dificuldade, que tem certo parente que a gente sabe que é fora da casinha completamente. Como é que eu vou amar os inimigos, então? Então, eu vou falar uma palavra pesada, vocês me perdoem mesmo, de coração, mas é mais para mim. Eu tenho que parar de ser hipócrita, sabe? De achar que tudo é fácil para os outros fazer, mas eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho minhas compulsões e meus vícios. Mas o que nós viemos fazer hoje aqui, amparados por Dom Romualdo? A proposta de mudança. A proposta de mudança. Porque Jesus não... Quem transformou a água em vinho foi Jesus. A gente, se quiser beber vinho, e não tiver dinheiro para comprar, a gente vai ter que pegar a uva, plantar a semente, esperar a parreira nascer, produzir vinho, depois que a uva estiver pronta, tirar ela, amassagar ela com o pé, para botar ela em fermentação para tomar vinho. Isso leva uns 15 anos. E nós não temos condições de transformar a água em vinho, e Jesus sabe que nós um dia seremos vinho, do bom, mas no futuro. Mas já tem que começar hoje. A proposta é começar hoje. A proposta em relação a vício e compulsão não é o outro. Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, no fundo, é entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos, né? Muito bom trabalho do Evaldo, trouxe bastante reflexão para nós, né? Que Deus te abençoe, com bastante saúde, para que você possa retornar muitas vezes, tá bom? Vamos agora, então, nos preparar para o momento do passe. Vou pedir alguém que apague a luz ali para mim, por favor. A de cima. Agora aqui atrás. Apaga as duas do meio, as duas da ponta e deixa só do meio. Isso.